Olá, amigos. Hoje nós vamos responder a duas perguntas. A primeira, por que alguns autistas que, quando começam a falar, falam diversos idiomas sem nunca tendo aprendido isso? E a segunda pergunta, por que vários autistas não ouvem quando chamam pelo seu nome? Bom, esses dois questionamentos são os mais frequentes que eu recebo em relação, a altas habilidades, outro a deficiência, que espantam pais e professores de autistas. Lembro que esses autistas, esse da altas habilidades, são aqueles que são tratados corretamente, ou seja, com a redução de todos os sintomas, a partir de quê? Da eliminação frequente de parasitas, a partir dos exames clínicos completos para tratar comorbidades paralelas, dietas sem glúten, caseína, soja, açúcares, conservantes e corantes, e a complementação vitamínica. Lógico, tudo isso sob controle médico, preferencialmente um pediatra, nutrólogo e também de um nutricionista. Então vamos ao questionamento em relação aos idiomas que ele fala sem ter aprendido. Tudo começa a partir da fecundação, quando os neurônios nascem e começam a formar as redes neurais, que são as bases do comando de todo o organismo. Nós não sabemos ainda a razão de nascerem tantos neurônios e se formarem tantas conexões, ou seja, sinapses. As sinapses, chegam a incrível quantidade de 1000 trilhões. Aos poucos, na medida em que as redes neurais vão assumindo o controle das suas respectivas partes do organismo, muitos dos neurônios e respectivas redes neurais como que sobram. Pelo menos no nosso atual entendimento da composição da massa encefálica é assim. Essa sobra é fagocitada, ou seja, ela é eliminada, o que é considerado como uma necessidade pela neurociência atual, para evitar acúmulo de redes neurais atrapalhando as que precisam realmente exercer o controle geral do organismo. Sobram apenas cerca de 100 trilhões de conexões. No autismo, isso não acontece da mesma forma. Ou a fagocitose não ocorre, ou a sua intensidade é bem menor. Elas ficam ativas, então, diversas redes neurais, além daquelas necessárias ao funcionamento orgânico geral. Esse excesso é entendido por muitos pesquisadores como causas dos muitos problemas dos autistas. Vamos ver então algumas das consequências desse excesso, já que algumas podem trazer inclusive efeitos que nós podemos considerar até como positivos. Um deles é que o excesso de redes acaba captando e processando muito mais informação visual, auditiva, olfativa, gustativa, tátil, etc., do que acontece com os neurotípicos. As mesmas informações, quando captadas pelos elementos sensores, podem estar sendo levadas aos processadores por diversos outros caminhos, com um efeito multiplicador ou amplificador, causando uma espécie de poluição na conscientização dessas percepções. No caso da auditiva, isso é muito comum na maioria dos autistas, o que pode ser percebido quando eles tapam os ouvidos, quando ouvem ou som muito alto ou sons baixos, mas provenientes de muitas fontes. No caso da gustativa e olfativa, isso também pode ser percebido pela seletividade alimentar. Quando comidas com um nível de tempero, ou de cheiro, ou de textura, que para os não autistas é normal, acaba sendo amplificada de tal forma que aquela comida fica insuportável para ele. Vamos então ao sinal de sons e imagens. O efeito da poluição sonora e visual confunde tanto o autista que ele muitas vezes fica irritado. Mas se ele tem interesse em algo como um tablet, por exemplo, é comum ele tentar se concentrar na tela, forçando a ignorar todas as demais imagens e sons que estão em volta. Essa concentração em alguns deles acaba direcionando todas essas redes neurais que estão sobrando, ou seja, as redes a mais, para esse foco. O que acontece? Está criado o hiperfoco autista. Isso significa que essas informações vindas do tablet acabam sendo captadas de uma forma multiplicada, amplificada, produzindo uma memorização super eficaz. Esse processo passa a ser o de aprendizagem real de tudo que está no tablet, incluindo os idiomas, e de maneira muito eficaz. O exemplo do tablet pode ser levado para qualquer fonte de informação com a qual o autista estiver se relacionando. Vídeos, filmes, jogos, programas e outros idiomas vão servir para criar nele um arquivo de memória naquele idioma, trazendo a aprendizagem autodidata. Já o autista, na outra pergunta que eu recebi, que não atende quando lhe chamam pelo nome, as razões são muito semelhantes, ou seja, a poluição sonora criada pelo excesso de informações processadas é tanta que o som do seu nome acaba ficando abafado e difícil de ouvir. Isso é muito perigoso, porque muitas crianças autistas são consideradas como se fossem surdas, e na realidade elas escutam muito mais do que todos nós.
Bom, gente, essas foram as duas perguntas. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Fiquem atentos aos cursos, palestras, etc., que estamos realizando em todo o Brasil, porque alguns deles podem estar sendo programados para perto das cidades de vocês. E será um imenso prazer poder compartilhar nossos estudos, nossas conclusões, nossas pesquisas com todos vocês. Eu aprendo muito com vocês também durante os cursos, as palestras e tudo mais. Eu peço então que vocês compartilhem com seus amigos, com todos os seus grupos, esses vídeos, para que possamos ter mais gente com a gente, mais gente nessa missão maravilhosa de salvar as crianças autistas e também salvar aquelas crianças que possuem qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem, porque todas acabam sendo excluídas. Ok, gente? Um forte abraço para todos vocês.